Fala, meus amigos. Hoje nós vamos falar aí sobre a ditadura militar, esse período aí bem triste que o nosso país viveu. E a ditadura, né, ela começa com os militares aí tomando o poder lá em 1964, com justificativa, assim, sempre há uma justificativa. E a justificativa é que deveria fazer valer, né, o conceito aí de ordem e progresso. Porque o presidente antigo, que era o João Goulart, ele era mais voltado pelas causas sociais, entende? Ele é aquele cara mais tranquilo. E os militares que eles estavam no poder não estavam muito interessados nesse tipo de política. Foi então que eles se reuniram-se e fizeram um golpe. E a ditadura ela era dividida em duas linhas. Era a linha dura, né, que era aqueles militares mais opressores, que pregava aí a opressão em si, e a linha Sorbonne. A linha Sorbonne é aqueles militares mais focado aí para as causas sociais. Eles eram uns militares mais intelectualizados. E sem falar que eles tinham vindo aí da Segunda Guerra Mundial, então eram militares mais experientes. Mas antes da gente dar continuidade, eu já vou pedindo aí para vocês se inscreverem no canal. Não deixe de inscrever no canal, que vocês vão estar me ajudando bastante. Aciona aí o sininho de notificações e dá o like. É sempre importante ativar o sininho de notificação para que toda vez que eu posto um vídeo, você receba aí a notificação no teu aparelho celular aí. Então, o primeiro presidente, né, que nós temos aí é o Castelo Branco. Ele é da linha Sorbonne. Ele que começa aí, que dá o início, né, aos atos institucionais aqui no Brasil. Mas o que vem a ser esses atos institucionais? Os atos institucionais é a forma em qual os militares eles poderiam governar sem a aprovação do Congresso, né? Imagina hoje em dia, vamos colocar no dia de hoje, imagina você aí, o presidente hoje, governando o país sem aprovação nenhuma do Congresso, né, por livre e espontânea vontade. Era assim que era na ditadura. E o grande ato, né, de Castelo Branco, né, foi o ato institucional de número 2. É o que você deve estudar, deve ter um pouco mais de atenção, esse ato institucional de número 2, porque ele elimina aí o pluripartidarismo no Brasil, né? Ou seja, agora nós poderíamos ter apenas dois partidos, que era o Arena, Aliança Renovadora, né, Nacional, e tem o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Esse MDB, que é o Movimento aí Democrático Brasileiro, ele era o que fazia oposição aos militares. Logo depois nós temos o Costa e Silva. Esse aí é a linha dura, isso aí era porreta. Linha dura mesmo. Ele que cria aí o ato institucional de número 5. Para você ter ideia, esse ato institucional aí de número 5, ele marcou aí como o período mais sombrio da ditadura militar, né? E que conclui aí uma transição que instaurou de fato a ditadura militar no Brasil. O ato institucional de número 5, para você entender belezinha, ele foi a resposta do regime militar para toda aquela crise que a ditadura militar estava enfrentando em 1968. Isso em resposta às mobilizações, né, que a ditadura estava enfrentando aí com estudantes, intelectuais, os operários, né, somada aí à luta armada e os políticos também, né, que eram aí em oposições aí políticas, né, e às ordens do governo. Daí os militares eles reúnem-se para endurecer aí o regime militar. E com a promulgação do ato institucional de número 5, o presidente ele passa a ganhar poderes aí, né? Ele adquire certos poderes. Na verdade, ele adquire todo tipo de poder, por exemplo, como legislativo, como executivo, caçar mandatos federais, estaduais e municipais. Ou seja, era assim, suspender os direitos, né, políticos, né, dos cidadãos, tanto como remover, demitir, aposentar funcionários e também demitir juízes. Cara, imagina só como que era a situação. Já no que diz respeito aí os direitos aos cidadãos, né, principalmente foi tirado aí de cara já o direito de habeas corpus, né, que é aquela liberdade provisória quando você está respondendo a algum tipo de processo. E também os condenados eles passam a ser julgados, né, por tribunais sem direito aí de recorrer. Imagina, não tem esse negócio como a gente tem hoje, né? A gente perdeu um processo aqui, né? Foi julgado, perdeu, pode recorrer primeira instância, segunda instância, não tinha aquilo, não existia. Sem direito a recorrer. Ou seja, os direitos do cidadão não existia. O único direito que tinha era o direito a obedecer, né? Ou você obedecia ou você obedecia. Ponto final. Daí inicia também as greves, né? As greves lá em
em Contagem, Betim, ABC Paulista, para confrontar esse regime ditatorial. Daí inicia as revoltas armadas, né, que seria aí uma linha de frente para combater aí a ditadura militar. Costa e Silva ele é afastado aí por motivo de doença, e antes que o Brasil tenha aí um novo presidente, né, antes que o presidente novo assuma, o Brasil ele foi governado aí por uma junta militar. Ah, melhorou, Juliano? Cara, piorou foi a tudo. Conseguiu ainda ter um sistema mais opressor ainda do que o regime de Costa e Silva. Ou seja, ofereceu mais opressão ainda e repressão para aqueles movimentos que eram contrários aí à ditadura militar. Todos aqueles que eram considerados terroristas, né, contra o regime militar, poderiam ser presos, caçados, torturados e até mesmo pena de morte, que era considerado aí terrorista contra a ditadura militar, para você ver o nível que chegou o Brasil aí nessa fase. O terceiro presidente é o Emílio Médici. Esse daí ele fez jus ao ato institucional número 5. Foi aí o que mais atuou em cima do ato institucional número 5. E ele precisava, né, demonstrar aí amor à pátria, aonde ele criou aí o ufanismo, né? Ame a pátria, independente dos problemas que estamos vivenciando, ame a pátria, né? Se você esteja sendo torturado, se você esteja sendo aí maltratado, se você vai ser jurado a pena de morte, se for o caso, ame a pátria, né? Ou seja, aí onde vem o jargão, né? Assim, ame ou deixe, entendeu? Você ama a pátria ou então você deixa, ou vai ser torturado. Era tipo assim que funcionavam as coisas. Outra coisa importante aí que o Médici estabeleceu foi o milagre econômico, né? Porque nessa época aí o Brasil ele não estava bem das penas, o Brasil já estava falindo, estava quebrando já. E ele cria o milagre econômico através da metáfora do bolo, né? Primeiro você deixa o bolo crescer para depois você dividir, né? Para depois você repartir. E assim ele fez, né? Primeiro você deixa a economia crescer um pouquinho, né? Para depois você ir delegando as coisas. Para isso ele usava estratégias aí das obras faraônicas, né? As obras gigantescas como a ponte do Rio Niterói, né? A rodovia transamazônica que nunca terminou. Médici ele consegue fazer algo aí pela economia, né? Consegue sim. Porque movimentou muito dinheiro, né? A ditadura militar ela movimentou muito dinheiro nessa época. Porém, não foi algo sustentável, né? Apesar de ter feito grandes movimentações, mas logo depois se percebe que a ditadura ela estava totalmente endividada, né? E já não dava mais para seguir esse regime. Ou seja, o milagre econômico ele é aí o ápice da economia, né, da ditadura, mas também ele aí é o desastre, né? Ele é aí uma ponta frouxa, né? Porque a ditadura estava totalmente endividada, né? Sem nenhuma possibilidade aí de governo. E o próximo presidente é o Ernesto, né? Ernesto Geisel, vou colocar o nome dele aqui certinho. E ele decide aí, né, iniciar o projeto já de cara de redemocratização do país, né? Porque a ditadura ela não tinha pé nenhum para dar continuidade. Então, ele decide aí, já começa acabando aí com o ato institucional de número 5, graças a Deus, ele acaba aí com o ato institucional, sem falar que ele cria a Lei Falcão, que a Lei Falcão limitava aí já os políticos a fazer propagandas aí eleitorais, né? E o último presidente do país é o João Figueiredo, né? E ele dá continuidade aí a esse processo de redemocratização e ele acaba com o ato institucional de número 2, né? Que, lembra, o ato institucional de número 2 é o bipartidarismo no Brasil. Nós temos aí agora, né, o PT, o PMDB, o MDB, o Arena, ele vira PDS, e também no governo do João Figueiredo, ele trouxe aí a lei da anistia, né, que aí inocentava aquelas pessoas que eram opositoras, né, que foram julgados aí com oposição à ditadura militar. O governo do João Figueiredo já foi aquele governo mais tranquilo, né, que é colocar aí a casa em ordem. E as próximas eleições, né, que surgiriam seriam as eleições aí, né, que acabaria já de vez aí com a ditadura militar, né? De um lado nós tínhamos Tancredo Neves e do outro lado nós tínhamos o Paulo Maluf, né? Que na verdade essas eleições que acabariam com a ditadura eram eleições indiretas. Não estávamos nas eleições diretas. Ou seja, é o Congresso que decidiria. E quem acaba ganhando foi o Tancredo Neves, né? Na verdade, com 480 votos aí, contra 180 para o Paulo Maluf, entendeu? E a vitória, né, de Tancredo Neves ele marca aí o fim desse período ditatorial que durou 21 anos e também marca aí o fim desse vídeo que
Eu espero que vocês tenham gostado, que foi feito com bastante carinho. E espero que vocês realmente se inscrevam aí no canal, dá uma forcinha aí pro Gilione, tá? É um prazer, é um projeto que eu tô gostando bastante de fazer, que tem mais ideias para frente ainda. Então se inscreva, acione o sininho de notificações para que vocês não fiquem por fora, tá? Um abraço e comentem aí o que vocês achou, o que vocês acham do período da ditadura, né? Dê sugestões de vídeos, porque é legal a gente dar uma papirada. Tô lá nas redes sociais também, tá? No Instagram, na verdade, né? Eu não sou muito de redes sociais, procura lá no Instagram, Gilione Lopes, tudo junto, e a gente pode bater um papinho. Um abraço e até mais.